Olá, tudo bem com você? Eu sou Flora Belchior, sou mãe de 3, avó de 4, terapeuta, estou escritora, estou mentora e venho aqui aceitar esse convite da Paulinha, que ela está fazendo esse presente maravilhoso para você, de como nutrir e cuidar dos nossos pensamentos. Pensando nisso, eu fui refletir sobre isso. O que eu fiz para nutrir esses pensamentos? O que eu faço para nutrir esses pensamentos? Quais são os novos hábitos que eu tomei, que eu faço, para que esses pensamentos sejam edificantes, sejam pensamentos que me elevem, que me permitam a dar o próximo passo. Por conta disso, eu vou fazer essa partilha com você, tá? Aí eu vou falar sobre o que eu decidi fazer com Flora, para Flora ter qualidade de vida, que foi eliminar o medo, vencer o medo. E aqui foi uma decisão que eu tomei porque eu não aguentava mais viver com medo. Eu vivia tão assombrada que o medo se tornou um pavor. E com isso, eu decidi ser terapeuta, estudar, ter atitudes que me levavam a ser uma pessoa melhor e saber quem eu era, ter a minha identidade revelada. Um dos primeiros passos foi buscar o Senhor, a presença do Espírito Santo em minha vida. E daí começou a minha construção. E eu fui construindo. Quando eu me vi, eu busquei profissionais esses que me tiraram da zona do medo, me ajudaram a me tirar da zona do medo. Porque quando a gente busca o Senhor, Ele vai colocando pessoas na nossa vida, onde fica mais fácil para você dar o próximo passo. E eu fiz isso, para dar o próximo passo. E como enfrentar os seus medos. Isso aí foi assim um desafio para a Flora. Porque a Flora não tinha medo não. A Flora tinha pavor. Gente, eu tinha pavor do escuro. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu tinha pavor de almas. Você pode até rir, mas é real. É real exatamente isso que eu estava fazendo. E daí você vai agora ficar mais fácil, porque eu vou compartilhar com você o passo a passo que eu fiz. Eu gerenciei esse medo sem perceber que eu estava gerenciando esse medo, tá? E daí eu comecei um passo a passo inconsciente, mas que fez sentido. Depois que eu venci esse medo, esse pavor, eu tomei consciência do que eu tinha feito com a Flora, para a Flora e pela Flora. Porque a Flora não sabia quem era ela, a Flora não sabia o que fazia bem para ela, a Flora não sabia do que gostava, era sempre o gosto do outro. Ou seja, o seu gosto estava tudo certo para mim. Agora não, eu já sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade revelada. E por isso eu estou fazendo aqui essa partilha com você, tá? E aí eu vim para fazer exatamente isso. Para falar da Flora terapeuta, que decidiu curar pessoas, porque a Flora se curou. A Flora que escreveu o e-book, por quê? Porque o e-book tá ali todo o processo do medo que eu vivi. Tá? Eu decidi vencer o medo. E vencendo esse medo, eu entendi que eu poderia ajudar uma pessoa a vencer esse medo. Então, medo, primeiro você tem que identificar que tipo de medo é esse. Se é um medo consciente ou se é um medo inconsciente. O que é o medo consciente, gente? O medo consciente é aquele medo que, por exemplo, eu quero pular de paraquedas. Então eu sei que ali eu corro um risco do paraquedas não abrir.
mas eu quero pular de paraquedas. Eu vou lá e pulo. Esse é o medo consciente. E o medo inconsciente, falei de dois medos, né? O medo consciente e o medo inconsciente. Então, o medo inconsciente é aquele medo que impede eu de dar um passo naquilo que vai acabar com o meu medo, tá? O medo inconsciente oferece o risco, aliás, um risco real. Exemplo, o medo de ser rejeitada, o medo do abandono, o medo do que os outros vão falar de mim. Ele me leva a ter prejuízo emocional, entendeu? O medo consciente é isso. É quando eu passo por uma situação que venha provocar prejuízos emocionais. Aí sim, esse é um medo inconsciente, que é o medo do abandono, como já foi citado. E daí, eu consciente desses dois medos, porque eu fui estudar o medo, e aí eu fiquei sabendo desses dois tipos de medo. Exemplo, eu estou andando no lugar, eu vejo uma cobra, eu paro, porque quando eu paro, ela entende que eu não sou ameaça para ela. Daí ela vai e segue o caminho dela. Mas se eu ficar me movimentando, ela vai me atacar. Por quê? Porque ela entende que aquela minha ação, eu vou atacar ela. E ela vai se defender. Entendeu? É sobre isso. Então, eu escrevi um e-book super didático, que dá para você ler em um dia, e onde você vai ter acesso a esses medos, de todo o passo a passo desse medo, de como enfrentar o medo, de como ressignificar o medo, falar dos tipos de medo, a chave para vencer o medo, como eu enfrentei o medo, recebendo a bênção de vencer o medo e me fortalecendo. Isso é um roteirinho do que eu fiz. Só que eu não tive, assim, consciência naquele momento que eu estava fazendo exatamente isso. Depois que passou todo esse processo, aí sim eu fui tomando consciência do que estava ali, pronto para ser escrito, para partilhar, para estar aqui falando para você desses tipos de medo. Olha que forte sobre isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho medo, sim, mas nem de longe é aquele pavor. Era um medo tão grande, gente, que eu não ficava só numa casa. Era um medo tão grande que eu não ia no lugar sozinha. Era um medo tão grande que eu não ficava no escuro. E quando eu identifiquei a forma de tratar, eu fui lá e tratei. E hoje sim, hoje eu passo segurança e confiança de como enfrentar o medo. Porque eu consegui enfrentar esse medo com a ajuda do Pai. Com a ajuda do Pai, porque Ele me permitiu. Porque eu busquei com intensidade, todos os dias eu busquei, todos os dias eu estava ali. E hoje continuo fazendo o que eu fazia. E quando eu busquei essa ajuda, eu busquei porque eu já estava no limite. Eu não aguentava mais. E daí eu passei a trabalhar esses medos de forma que eu dominasse o medo. Então, essa minha decisão me fortaleceu para ser quem eu sou hoje, para fazer o que eu faço hoje. E todos os dias eu enfrento os medos. Só que eles não são mais meus medos. Eles são os medos que querem se instalar em mim. Mas eu não permito. Eu saboto eles. Antes que eles me sabotem, eu que saboto eles.
Então, tá aqui uma pessoa que venceu o medo, que vence o medo todos os dias. E vou deixar aqui para você um link aonde você vai encontrar esse e-book. E se fizer sentido para você, tá? Se esse link, você clica nesse link para você, se você tiver um interesse de conhecer mais profundo esse e-book. Eu vou deixar aqui esse link. E em seguida, se eu falo para você o seguinte, se você precisar de uma ajuda de profissional, eis-me aqui, conte comigo. Vou também deixar um link para você, que é um link de uma pergunta e resposta, para levar você a identificar esse medo, a refletir um pouquinho sobre esse medo. E qualquer coisa me procura. Meu Instagram é @flora_belchior, que é com BELCHIOR, mentora. Esse é o meu arroba. E também vou terminar aqui para agradecer primeiro a Paulinha por essa oportunidade. Chamo Paulinha porque eu tenho um carinho muito grande por ela. E vou agradecer a você. E se fizer sentido, comenta aí qual é o seu medo. O que ele te sabota. E qual a decisão que você toma. Depois de você ouvir esse vídeo, qual a decisão que você toma para se libertar desse medo. Tá bom? Eu vou aguardar você. Um beijo no coração. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa partilha. Mais uma vez, gratidão, viu, Paula? Lindo o seu projeto. Muito obrigada.